Se você vai no mandamento, antes de Deus dar o mandamento, Ele primeiro diz o quê? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, versículo 2. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. E aí ele começa a saída de Israel do Egito para Canaã, a busca pelo seu repouso, se equipara lá em Hebreus capítulo 4, até o verso 9, quando é dito no verso 9 especificamente que resta um repouso sabático para o povo de Deus, de que nós ainda temos um descanso no qual entrar. Então a guarda do sábado que Deus deu para Israel não era apenas um sinal, uma lembrança da criação, mas era um sinal, uma lembrança da recriação. Mas Deus não estava nos outros dias? Estava. Ele estava em atividades, poderíamos dizer, na nossa maneira de ver, criando, povoando a terra. Agora não, a atividade é relacional. E deixa bem claro, terminou Deus de criar tudo. E agora Ele para e aquelas 24 horas se tornam santas, porque nessas 24 horas Deus está presente em tempo e espaço para estar com o ser humano. O sábado ele também serve como um sinal, uma identidade. Os seres humanos, nos dias atuais, têm uma grande questão sobre identidade. Quem sou eu? A questão de onde vim, para onde vou, propósito de vida. São uma série de questões que a gente precisa lidar no nosso cotidiano. E o sábado ele me ajuda a também identificar não só a origem, quanto propósito. A ter um aspecto identitário. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante. Cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta, no ápice de sua trama inicial, o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, vamos aprender a relação do sábado com a santidade de Deus e seu desejo de santidade para cada um de nós. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. Em Êxodo 31, 12 a 17, nós temos aqui o sábado na mesma unidade que trata sobre o santuário. Só que o que nós observamos neste texto aqui? Nós temos aqui algumas funções do sábado como sinal. No versículo 13, diz aqui o texto: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardareis os meus sábados, pois é sinal. Então nós temos aqui o sábado como sinal de observância. Outro elemento, nós temos o sábado como sinal de separação, que está no versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Então aqui nós temos o elemento de separação, a famosa palavra kadosh, não? Que é separado. Outro elemento sobre o sábado é um sinal de lembrança, é o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E o quarto elemento, o sábado é um sinal de conhecimento, quando diz aí no versículo 13, voltando aqui um pouco: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica.
E o quinto elemento, o sábado é um sinal assim de propriedade, que tem a ver com a aliança que Deus fez com Israel. É o versículo 17, quando diz aqui: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então nós temos aqui 5 elementos sobre o sábado, em Êxodo 31, versos 12 a 17. Primeiro, sinal de observância. Segundo, sinal de separação. Terceiro, sinal de lembrança. Quarto, sinal de conhecimento. E quinto, um sinal de propriedade. São 5 elementos em torno do sábado. Interessante essa expressão, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Primeiro, o sábado se tornaria um sinal de que eles adoravam e adorariam o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é descrito no mandamento como aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aliás, o quarto mandamento, ele aponta 3 marcas de Deus, 3 fatores que identificam a esse Deus. Primeiro, ele é o Senhor. Ele é o Senhor Deus. Segundo, ele é o Criador. E a sua autoridade é sobre o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E Israel, ao entrar em uma aliança com o Deus Criador, a guarda do quarto mandamento seria um sinal de que Israel era o povo de Deus que adorava o verdadeiro Deus. Nós temos que ter em mente que quando Israel chegou na Terra Prometida, havia povos ali, idólatras, que praticavam inclusive sacrifícios humanos. Esses povos, eles não adoravam o verdadeiro Deus. E Israel, então, ele deveria ser uma luz para todos aqueles que aceitassem esse testemunho de que Israel adorava o verdadeiro Deus, a lei do Senhor. Eles eram depositários dos oráculos de Deus, portanto, um povo missionário. Essa expressão, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, envolve conhecimento. O sábado é um sinal de que esse povo tem conhecimento, ele tem um conteúdo, tem um conhecimento de Deus. Ou seja, eles podem falar de Deus, esclarecer sobre a palavra de Deus. E também é um sinal de que esse Deus que eles conhecem santifica eles. Aliás, a palavra santificar, como vimos em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, e também Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, e agora aparece nesse outro texto de Êxodo capítulo 31, a palavra significa separar para uso santo, ou seja, é algo consagrado. Então, o sábado, ele foi separado dos outros dias para uso santo. E o povo de Israel fez aliança com Deus, aceitou ser um povo separado, um povo para adorar e servir ao Senhor. Interessante que nos tempos de Israel, lá no Oriente Médio, haviam contratos entre senhores, suzeranos e vassalos. Era comum naqueles tempos um senhor fazer um contrato com um vassalo, e então ele dizia: eu sou o Senhor e você aceita a minha soberania. E então eu vou proteger você, eu vou abençoar você. Então você é meu e eu me comprometo de cumprir essa aliança com você. Deus está fazendo isso lá no Monte Sinai. Aliás, essa aliança ele também deu para Adão no Éden. As Escrituras, então, apresentam a Adão como filho de Deus. E como filho de Deus, ele aceitou a soberania do Senhor em sua vida. O sábado, para ele, seria um sinal
de que Deus o santificava, que Deus era o seu Senhor. E não era um sinal legalista, havia um relacionamento de amor. Aliás, a maneira de Israel guardar o sábado, cada mandamento deveria ser por gratidão, como um povo redimido, um povo salvo pelo Senhor, um povo que foi livrado, liberto da escravidão. Portanto, nós temos motivos para também manifestar gratidão ao Senhor. Quando nós olhamos a criação e vemos a maravilha dela, ainda que nós estamos num planeta que mostra as terríveis consequências do pecado, da queda do ser humano, mas quando ouvimos o cântico dos passarinhos, quando vemos a beleza das flores, quando vemos o sorriso de uma criança, nós podemos louvar a Deus, porque Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que fez uma criação maravilhosa e que separou um dia inteiro para nós meditarmos na natureza e da natureza irmos ao nosso maravilhoso Criador e assim termos um dia em Sua maravilhosa presença. Evidentemente, temos que aceitar a soberania de Deus em nossa vida, porque Ele deseja realmente nos santificar, nos separar para Ele e ser o nosso Deus. O povo de Israel foi libertado para que pudessem conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O significado do sábado repousa primariamente na fidelidade divina e em sua vontade de incluir outros nesse relacionamento. O sábado nos mostra que nada separa mais a Deus de outros senhores, ideologias e objetos de adoração do que o presente da liberdade, e nada expressa mais claramente o sábado do que seu propósito de mostrar que todos os seres humanos, judeus ou não, foram criados para serem livres. O sábado ele também serve como um sinal, uma identidade. Os seres humanos, nos dias atuais, têm uma grande questão sobre identidade. Quem sou eu? A questão de onde vim, para onde vou, propósito de vida, enfim, são uma série de questões que a gente precisa lidar no nosso cotidiano, e o sábado ele me ajuda a também identificar não só a origem quanto propósito, a ter um aspecto identitário. Existem pessoas que também guardam o sábado, e à medida que eu guardo o sábado, outros guardam o sábado, ele também ganha uma característica de identidade, de sinal. O Apocalipse fala muito sobre sinal também, né? Aqueles recebem um sinal na mão, um sinal na testa, o sinal de Deus, o sinal da besta. Mas aqui está um sinal, uma identidade ao cristão. O sábado ele tem essa característica também de dizer, olha, eu não tenho problema em ser diferente das outras pessoas, eu não tenho problema em estar num ambiente e afirmar a minha fé em Deus. O sábado ele serve como um sinal, como uma identidade àquele que o guarda. É uma lembrança da sua origem, é uma lembrança do seu propósito, é uma lembrança de que outras pessoas também, ao guardarem esse dia, se associam em uma comunidade daqueles que adoram a Deus, daqueles que não têm medo de serem diferentes, daqueles que entendem que importa obedecer a Deus. Hoje as pessoas correm atrás de uma série de coisas, valores para serem aceitos, compram isso, compram aquilo, fazem uma série de esforços, plásticas, todo tipo de sacrifício, simplesmente para serem aceitas, para dizerem que tem valor. O sábado é uma identidade ao cristão. Em alguns momentos o cristão ele vai sentir diferente das pessoas ao redor, simplesmente porque o comportamento das pessoas ao redor é diferente daquele que ele pratica, da vida que ele pratica. Mas o sábado, então, ele serve como um sinal específico de dizer, olha, não tenha medo de ser diferente, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Então, é uma lembrança disso, é uma identidade, é um sobrenome
que ajuda o cristão a lembrar que ele está num mundo que não precisa ser igual às pessoas que estão ao seu redor, antes ele precisa de unidade, de intimidade com Deus. Em Gênesis 2, na narrativa da criação, no seu término ali falando sobre o sábado, nós vimos alguns verbos, a atividade divina, o descanso, e um outro aspecto, dois verbos que nós temos, que é abençoar e santificar. Eles estão relacionados com o descanso. Diz, Deus descansou, então ele abençoou e santificou. Gostaria de analisar um desses verbos, santificar. O que é que faz o sábado santo? Por que Deus santificou o sábado? Bom, primeira coisa é nós entendermos o significado das palavras. Dentro da Bíblia, este verbo é aplicado em alguns contextos. Primeira coisa, ser santo, santificar. É a mesma raiz para santificar e santo. E significado primário é aquilo que não é comum ou profano. É um estado no qual pertence tudo que é sagrado. É aquilo que é separado num sentido cultico. Também é usado para designar estar limpo, estar puro, consagrado. Santo é algo devotado a Deus. É claro que aqui não é num sentido místico, mas é no sentido de pertencer a Deus. Ou seja, separar-se daquilo que é contrário à vontade de Deus, o que é profano, e agora estar unido a Deus. Um outro aspecto que a Bíblia apresenta quando usa a palavra santo, santificar, é aquilo que está de acordo com as promessas de Deus. Também é usado ausência e separação do que é mal, do que é pecaminoso ou do que é impuro. Mas tem algo importante para nós entendermos nesse contexto. 1 Samuel 2:2, nós temos ali uma verdade explícita. E diz assim, só Deus é verdadeiramente santo. E aí está o contraste que a Bíblia faz de profanar, profanação. Profanação vai nos ajudar a entender a questão de santo. Que profanar é você tratar algo comum como santo, ou tratar algo santo como comum. 6 dias, o secular, o comum, não tem nada errado com isso. Não é mal, só que não é santo. Como é que eu consigo ver esta diferença? O 7º dia expressa a ideia central do Antigo Testamento, que é a presença de Deus. E aqui em Êxodo, certamente temos esse destaque no coração da essência da aliança. No capítulo 19, Deus diz aos israelitas que os trouxe para junto de si, e em seguida, vemos essa realidade se tornando uma norma no descanso sabático. Tão claro como esse contexto se mostra no passado, hoje vemos exatamente o oposto. A correria e a falta de descanso são sintomas da falta da presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de ver 2 textos bíblicos que nos ajudam a compreender isso. O primeiro está em Êxodo, no capítulo 3, e no verso 5. Ali nós temos a experiência que Moisés teve com a sarça ardente. Nessa experiência, Deus diz assim, o texto diz, prosseguiu Deus, não te chegues para cá. Tira o sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Quando nós vamos em Josué, no capítulo 5, no versículo 15, nós vamos ter novamente um encontro especial. E agora é dito assim, então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha, tanto Josué como Moisés estavam
e em uma localização geográfica. Essa localização geográfica sempre foi santa? Eu creio que Moisés ali, levando as suas ovelhas para lá e para cá, já tinha passado por aquele lugar várias vezes. Mas nunca ninguém disse para ele assim: Moisés, agora não, agora para você chegar até aqui, você tem que tirar suas sandálias porque esse lugar é santo. O que é que fez aquele lugar ser santo? Esse mesmo lugar onde Moisés passou, hoje, se não tivesse erosão ou nada, ventos que vêm, ele estaria lá. E seria ele santo? Não. O que fazia aquele lugar santo era a presença de Deus. E aqui está o foco central para nós entendermos a diferença entre o que é santo e o que é comum. O que é comum não está errado, não. Só que quando Deus se faz presente de forma direta, aquilo se torna santo. E é por isso que vamos agora voltar ali em Gênesis, no capítulo 2, e analisar a fraseologia quando fala de ser santo. Olha, o versículo 3 diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Ou seja, o descansar implica Deus parou de fazer o que ele estava fazendo. E agora, ele não está estático, mas Deus está ali. Por que que o sétimo dia se tornou santo? Pela presença de Deus. Mas Deus não estava nos outros dias? Estava. Ele estava em atividades, poderíamos dizer, na nossa maneira de ver, criando, povoando a terra. Agora não, a atividade é relacional. E deixa bem claro, terminou Deus de criar tudo. E agora ele para e aquelas 24 horas se tornam santas, porque nessas 24 horas Deus está presente em tempo e espaço para estar com o ser humano. Este é o diferencial. Então, ser santo está ligado com a presença de Deus. O sábado é santo não porque o homem o torna santo. O sábado é santo porque Deus o santificou. Ele se fez presente ali. O homem só pode mantê-lo santo. A santidade do sábado não pode ser profanada por trabalho ou qualquer outra atividade que leve ao prazer próprio ou fazer algo mal. Eu não consigo afetar a santidade do sábado. Eu posso profanar o sábado. Eu posso pegar um tempo que é santo e usá-lo de forma comum, mas ele não deixa de ser santo. Então, ao guardar o sábado santo, não é o sábado que se torna santo, é o homem que é santificado. Assim, não é o homem que santifica o sábado, é Deus que santifica o homem quando ele se dispõe a passar aquele dia inteiro com Deus. Isso é guardar o sábado santo. Colocando numa linguagem nossa, é como dizendo assim: olha, você chega para sua namorada, sua esposa, ou namorado, ou quem quer que seja, eu vou passar esse dia inteiro com você. Ou seja, ou um encontro marcado. E nesse encontro, esse dia vai ser nosso. Eu não vou pensar em mim, não vou fazer nada. Vou estar contigo. Esse é Deus. Então Deus disse: olha, 6 dias eu sou o visitante na sua casa. Eu estou lá, eu te dou sabedoria, eu te abençoo no seu trabalho, eu faço por você, eu cuido de você. Mas no 7º dia, você é o meu convidado. Esse dia é meu. Deus convida o homem para ser santo. E essa ideia permeia toda a Bíblia. Se nós olharmos, Israel era uma nação santa. Por quê? Porque Deus os escolheu.
porque Ele escolheu habitar entre eles. Por isso que Ele disse, olha, me farão um santuário, Êxodo 25:8, para eu estar no meio deles. Então, a presença de Deus entre o seu povo, essa é a realidade do santuário, é que fazia deles uma nação santa. Aquele povo não tinha nada melhor do que qualquer outro povo. Aquele povo não tinha um jeito especial de ser salvo. Não, salvação era igual para todos os povos. Mas Deus escolheu aquele povo para estar presente e através dele ser uma bênção para os outros. É essa a realidade que nós vemos no concerto entre Deus e Abraão. E Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, aonde Deus está, aquilo se torna santo. Então, o sábado é santo porque Deus disse, eu vou estar ali. Agora, cabe a você e a mim estar com Deus ou não. Então, o mandamento do sábado, ali em Gênesis, não está relacionado em um dia para estar com Deus. E não é o dia que eu desejo estar. É Deus que separou um dia para estar comigo. E se o encontro, quem marcou foi Ele, eu vou ou não vou? Deus não está dizendo assim, olha, vamos estar juntos? Que dia você quer que nós vamos estar juntos? Marca um dia. Não, não. Ele separou um dia. Salvação é a mesma coisa. Deus escolhe cada um de nós para ser parte do seu povo. E ao ser escolhido, nós nos tornamos santos. Às vezes nós temos a ideia de santo é aquele que não faz nada errado. Não, a ideia aqui é a seguinte, aquele que Deus escolheu está do lado de Deus, esse é santo. Então, se Deus está do teu lado ali, abraçadinho, vocês dois estão juntos, você está santo. É por isso que a Bíblia convida você a ser um templo de Deus. Esse é o motivo para ser santo. É viver uma vida de completa submissão à vontade de Deus. A santidade está relacionada com quem você se relaciona, não necessariamente com o que você faz. Se você se relaciona com Deus e Ele é a base para as suas ações e você se submete à sua vontade, as suas ações serão santas. O sábado é um elo de ligação entre Deus e a família. Esse quarto mandamento, ele é vizinho, é fronteiriço ao quinto mandamento, que ordena o respeito pelos pais. Então, aqui no meio de outras leis, Deus está fazendo uma lembrança ao povo de Israel, respeitar o pai e a mãe e também guardar o sábado do Senhor. Quer dizer, quando descansamos no sábado, nós estamos reafirmando o caráter perpétuo da aliança que Deus fez conosco, mesmo após o pecado.